Olá pessoal, meu nome é Gisele e hoje a gente vai conversar um pouquinho, sobre o autismo, os desafios e as possibilidades pedagógicas. Esse é o título da nossa reflexão de hoje. Não seria dessa forma, nosso encontro seria presencial, mas devido às agendas que não coincidiram, a gente achou essa forma de estar conversando com vocês, estar refletindo sobre esse tema de uma forma híbrida, de forma em vídeo. E todas as dúvidas que vocês tiverem, eu gostaria que vocês anotassem, fossem anotando aí no material de vocês, para que depois a gente possa estar conversando, pode ser pelo WhatsApp ou pelo e-mail, como vocês preferirem, tá? O meu e-mail é Gisele Bohm, 1983, @gmail.com. E o número de telefone, o WhatsApp é 51981 38 70 28. Eu acho que no WhatsApp é mais rápido a resposta, tá, pessoal? Porque os e-mails geralmente é no final do dia ou no final, cada 2, 3 dias que eu vou visualizando, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do assunto, podem me enviar que eu vou estar respondendo para vocês. Então, não sei se ficou um pouco ali, se vocês conseguem enxergar, visualizar toda a tela, mas eu pedi para que fosse impresso ou ser passado simultaneamente aí na tela de vocês, tá? Então, o título, da nossa reflexão, não vou chamar de palestra, porque é uma reflexão sobre o assunto, que se a gente estivesse presencialmente, com certeza seria mais rico, porque a gente ia estar compartilhando conhecimento, vocês trazendo as dúvidas, trazendo as situações diárias que vocês vivenciam, na escola. Mas acredito que num próximo a gente pode estar conversando presencialmente. Então, o nosso título é Transtorno do Espectro do Autista, TEA, Desafios e Possibilidades Pedagógicas. Por que esse título, Desafios e Possibilidades Pedagógicas? Porque é um desafio receber qualquer aluno que a gente não consiga lidar ou não conheça muito bem esse aluno, Pode ser um aluno com algum tipo de deficiência, algum transtorno, ou até mesmo um aluno com dificuldades comportamentais, de aprendizagem, enfim, cognitivas. Então, quando a gente recebe esse aluno, é muito difícil para a gente, é um desafio, É um desafio porque a gente precisa conhecer mais esse aluno para poder estar possibilitando uma melhor aprendizagem e um manejo com esse aluno. Então, é um desafio e é uma possibilidade, sim, de trabalhar de forma lúdica. Na educação infantil, a gente tem esse espaço da escola mais lúdico, mais colorido. A gente trabalha com muito material concreto e isso facilita a aprendizagem de qualquer sujeito, principalmente a criança que tem autismo, tá? Nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso. Ali está o meu nome, completo. A minha formação, eu sou bacharel em Psicopedagogia Clínica e Institucional, minha primeira graduação. Pós em Motricidade Infantil, pela URGS. Educação Especial Inclusiva e recentemente fiz o pós na terapia ABA, com ênfase no trabalho com TEA, tá? Com crianças e adultos autistas. E estou cursando a pedagogia, porque eu tenho magistério, e na minha primeira graduação eu fiz a psicopedagogia, então sou graduanda de pedagogia. E 19 anos que eu atuo na educação infantil, como professora, como coordenadora pedagógica. Trabalhei também como supervisora em MF e professora de sala especial, professora de AE também. E atualmente sou coordenadora, uma das coordenadoras e assessoras da inclusão do município de Cachoeirinha, tá bom? Então, vamos lá.
Vou dar um enter aqui. Aqui, para a gente entender um pouquinho sobre o autismo, a gente tem que entender um pouco da história do autismo, né? Como tudo começou. Ali está o título, como tudo começou. Então, lá em 1908, o psiquiatra, né, Paul Angel Bleuler, acho que é assim que se fala, gente, não sou muito boa no inglês, Bleuler, ele usou, a primeira psiquiatra que usou o termo autismo. Então, lá em 1908. Então, vocês já percebem que já faz um tempo que surgiu esse termo autismo, para designar algumas características de um determinado grupo de indivíduos. Em 1943, tá, nos Estados Unidos, o psiquiatra Leo Kanner, ele publicou um artigo científico, né, chamado Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo. Por que que ele publicou esse artigo? Ele observou 11 crianças, né, e 11 crianças com características específicas, que é características, né, que se enquadram dentro desse espectro do autismo, que seria crianças que tinham dificuldades de se relacionar, atraso na linguagem, dificuldade social, né, de socialização. E esse psiquiatra ele começou a estudar essas 11 crianças, observar, e ele publicou esse artigo, né, falando sobre o que ele tinha observado dentro desses 11 sujeitos, né, eram 11 meninos, e ele começa então a estudar e a pesquisar mais profundamente sobre o autismo, né. E tanto que foi fundado, né, nos Estados Unidos, o Hospital Universitário John Hopkins. Esse hospital é um hospital que ele situa-se em Baltimore, nos Estados Unidos, e eles começam a se dedicar, né, ao estudo das crianças, né, geralmente crianças, né, o primeiro estudo foi com crianças e só posteriormente que foi se trabalhando com autistas adultos, e começou esses estudos, essas pesquisas mais efetivas. Depois, no mesmo ano, em 1943, lá na Europa, né, na época da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um médico, né, pediatra chamado Asperger, né, Hans Friedrich Asperger, que ele vai também estudar sobre o autismo, e ele publica, né, um artigo também chamado a psicopatia autística da infância. Então, os estudos do Asperger, ele foi traduzido no Brasil em 1980, para a língua inglesa, desculpa, para a língua inglesa em 1980, e posteriormente para a língua portuguesa. Tanto que, se a gente for há um tempo atrás, se a gente for no CID-10, né, tinha uma classificação que hoje seria o autismo grau 1, antigo autismo leve, que se chamava Asperger, né? Ainda tem pessoas que utilizam, né? Ele é Asperger. Asperger seria a denominação hoje, segundo o CID-11, para um autista grau 1 de suporte. Um autista que tem uma funcionalidade maior, que consegue trabalhar, consegue se comunicar de forma mais efetiva. Então se usava esse termo. Não se usa mais por quê? Porque descobriu-se, né, que o Asperger ele foi um pediatra que ele usava algumas crianças nas suas pesquisas dentro de um hospital, né, que era um hospital que usava as crianças como cobaias, né, e muitas dessas crianças eram assassinadas, né, eles matavam as crianças, e os autistas, as crianças que eles denominavam como curáveis, é que eles avaliavam e observavam e
permaneciam nesse hospital um tempo maior. Até tem um livro chamado Crianças de Asperger, que trata sobre esse tema. É um livro bem forte, mas é um livro bem interessante, que fala como que funcionavam esses hospitais na Alemanha, né, na época do nazismo. Então, para a gente entender um pouquinho por que não se usa mais o termo, né, o nome Asperger. Em 1976, a Lorna Wing, que é uma médica, ela também destaca a importância da genética, né, como a origem do autismo. É a primeira médica que vai nos destacar sobre a origem do autismo geneticamente. Tá? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho da história, como que começou os estudos, né? E esse menino aqui, esse menino de idoso aqui que vocês veem, é o Donald Gray. Ele é um dos 11 meninos, né, que o Leo Kanner estudou. Né? Então, ele é chamado de caso 1. E foi realizado por 2 jornalistas um livro que ainda não tem tradução no Brasil, que conta a história do Donald, né, como começou esses estudos, como que foi a vida dele. E hoje ele já é um idoso, né? Ele tem uma funcionalidade, ele seria, né, um grau leve. Ele até dirige, eu até li um pouco sobre ele. Ele dirigia, ele tinha uma vida com uma boa funcionalidade. Tá? Então, a nível de curiosidade, esse livro ainda não tem tradução no Brasil. Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês entenderem um pouquinho o que é espectro. Quando a gente fala assim, esse aluno, esse sujeito, ele está dentro do espectro do autismo. Por que se usa esse nome espectro? E ali a gente coloca uma imagem, eu coloquei uma imagem, um guarda-chuva. Por que um guarda-chuva? Porque o autismo ele está dentro de um espectro. É um guarda-chuva com várias características e esse indivíduo ele vai estar dentro desse espectro. Não quer dizer que ele vai ter todas as características que se enquadram no espectro, mas para ele ter um diagnóstico, ele precisa ter no mínimo 3 na área da linguagem, da interação social, comunicação, e alguns vão ter também deficiência intelectual em algum grau, né? Então, para o sujeito ser caracterizado autista, ele precisa estar dentro do espectro, né? Por isso que a gente usa o termo espectro, e eu trouxe para vocês a imagem ali do guarda-chuva. Deixa eu passar aqui. Então aqui eu coloquei para vocês a classificação do segundo DSM-5, tá? Nós temos 2 livros que é usado pela psiquiatria e pela medicina, que é o CID-11, antigo CID-10, porque eles atualizam, né? E o DSM-5, tá? Ali a gente vai encontrar todas as doenças, né? Os transtornos e as classificações, tá? Então, o que aparece lá no DSM-5? O DSM-5 agrupou e incluiu 4 das 5 categorias dos TIDs. Antigamente, né, no CID-10, a gente chamava o TID, né, que eram os transtornos integrativos do desenvolvimento, transtornos globais do desenvolvimento, que aí, nesses vários transtornos, o autismo ele estava classificado ali dentro desses transtornos. Então, o que aconteceu aí, o que mudou? Tá? Vou ler para vocês para ficar mais claro. Então, no DSM-5, na condição de transtorno do espectro do autismo, TEA, né? Foram elas. Então, o que tem no DSM-5 para classificar? Transtorno autista, transtorno desintegrativo da infância, transtorno de Asperger e o transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação. Isso é o que dizia, né, na nossa classificação anterior. Na nova classificação, esses transtornos não têm mais validade, tá? Em termos de condição de diagnóstico.
Então, se hoje uma criança vai no neurologista, ele não vai mais classificar ele como transtorno de Asperger ou transtorno invasivo do desenvolvimento, que é o TID. Não, ele vai entrar dentro do espectro do autismo, né? Depois nós vamos ver ali os graus do autismo. Então, eles vão ser considerados sujeitos dentro do mesmo aspecto do autismo. Então, não tem mais essa classificação, né? Eles estão todos dentro do espectro, por isso o nome espectro, né? Porque são características similares, né? Dentro do autismo, tá? Dentro da classificação do autismo tem as mesmas características, embora os indivíduos sejam diferentes, né? E não tenham todas as características, mas as principais, que depois eu vou conversar um pouquinho com vocês, tá? Essa parte, assim, do DSM-5, do CID-10, é mais uma parte, é mais utilizado por médicos, né? Pelos psiquiatras, pelos neuropediatras. Nós, muitas vezes, já recebemos o aluno com o CID, né? Com o diagnóstico, com o laudo, né? Ou quando a gente recebe um aluno sem laudo, possivelmente com as características do espectro, ele vai receber depois o CID, né, o laudo médico. Então, para a gente que trabalha em escola, é interessante a gente conhecer, né, mas a gente não vai utilizar tanto quanto na área médica, mas é importante a gente conhecer quando a gente vê ali um F84, F84 é do CID-10, que seria o autismo, né? Agora eles não usam mais o F84, eles vão usar outra classificação, mas que está dentro do espectro do autismo, tá? Deixa eu passar aqui. Aqui. Como é que o médico, né, o psiquiatra, o neuropediatra, ele vai classificar, como é que ele vai observar essa criança? O que ele vai considerar? Se a gente for lá no DSM-5, ele vai considerar os critérios 1, 2 e 3. A criança tem que estar dentro desses critérios, tá? Para ser diagnosticada com autismo. Criança ou adulto ou adolescente, porque também tem o laudo tardio, né? Que, por exemplo, um adulto que tem as características, ele pode ser diagnosticado tardiamente. Né? Mas geralmente é na primeira infância que os sujeitos recebem o diagnóstico. Então, assim, eu vou ler para vocês, para ficar mais claro, tá? Déficits clinicamente significativos e persistentes na comunicação social e nas interações sociais, manifestadas de todas as maneiras seguintes. Então, ali ele descreve as maneiras. Letra A, déficit expressivo na comunicação não verbal e verbal usadas para a interação social. Então, criança com autismo, ela tem déficit na comunicação. Às vezes ele é não verbal, às vezes ele fala, mas tem uma linguagem própria, ou fala poucas palavras, então essa característica é muito marcante, tá? Falta de reciprocidade social. É aquela criança que tem pouco contato ou nenhum contato visual. Ele normalmente brinca isolado, sozinho, com algum tipo de objeto. Dificilmente interage com seus pares, com o professor, com os adultos, né? Incapacidade para desenvolver e manter relacionamentos de amizades apropriados, tá? Para o estágio de desenvolvimento. Por exemplo, a gente sabe que uma criança de 1 ano, né, lá do berçário 1, berçário 2, eles brincam, eles interagem, mas quando a gente coloca alguns brinquedos, a gente percebe que eles ainda não fazem essa troca, né? Eles brincam no grupo, mas sozinhos, né? Isso é característica da faixa etária ali de 1 ano, 2 anos. Mas, no decorrer do desenvolvimento, a gente percebe que eles começam a interagir, principalmente quando surge a linguagem, né? Quando eles começam a falar palavras, frases, eles começam a se comunicar e tem essa interação no brincar, o brincar funcional, né? O brincar interativo, que eles interagem, né, a todo momento com o professor, com os colegas, com seus pares. Porém, a criança que tem autismo, que está dentro do espectro, ele vai ter muita dificuldade de interagir no brincar.
e de brincar com uma funcionalidade, né? O brincar é mais exploratório do que funcional. O que é o brincar funcional, né? Brincar funcional é o brincar simbólico. É pegar um carrinho, é fazer o brum brum, é pegar o avião, fazer o avião, é imaginar, é criar. A criança com autismo dificilmente ela vai, desculpa, ela vai interagir dessa forma, ter esse brincar funcional. Agora o número 2, tá? Que são os padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades manifestadas por pelo menos duas das maneiras abaixo. Então, ele tem que ter duas dessas características para entrar no espectro do autismo e todas no número 1. Então, letra A, comportamentos motores ou verbais estereotipados ou comportamentos sensoriais incomuns. O que seria isso? É os flaps, é o caminhar na ponta dos pés, é muitas vezes piscar o olho, olhar de lado, tem estereotipias verbais também, repetem palavras, repetem sons, repetem músicas. Deixa eu ver mais uma outra estereotipia. O balançar, muitos fazem esse movimento. Isso é estereotipias, tá? Que eles se usam, o girar em volta do corpo, são estereotipias. O pular, muitos pulam para se regular. Então, essas são comportamentos motores estereotipados. Ou comportamentos sensoriais incomuns, que daí tem a questão de não usar meia, a roupa, tem muitos que não conseguem usar a roupa, que tem essa questão sensorial, daí precisam tirar. A questão sensorial da alimentação também inclui ali restrição alimentar, né? Seletividade alimentar, não come certos alimentos por causa da cor, por causa da textura, né? E aqui se enquadraria nesse item. Excessiva adesão, aderência a rotinas, padrões ritualizados de comportamento, ou seja, a criança tem aquela rotina de ir pelo mesmo caminho para a escola. Se o pai dobrar uma rua diferente, ele vai se desregular. Por exemplo, ele está acostumado às 2 horas a parar e lanchar. Ele vai parar às 2 horas e vai querer lanche. A rotina também dos ambientes, às vezes sai de um ambiente para o outro, isso é muito comum na escola, né? Como a gente tem várias salas, sai da sala de aula, vai para o refeitório, se desregula totalmente, porque mudou a rotina, ele não quer sair daquele ambiente que ele está seguro, né? Então, essas são algumas características que se enquadram nesse item. E a C, letra C, é interesses restritos, fixos, intensos, que seria o hiperfoco. Hiperfoco por carrinhos, brinca com carrinho, só que é carrinho, gira a roda do carrinho. Às vezes é por um determinado brinquedo, que eles têm esse interesse fixo. Às vezes é um vídeo, é um desenho que eles olham 1000 vezes repetidamente aquele desenho. Então, são esses interesses restritos. E os sintomas, eles têm que estar presentes no início, né, da infância, mas também pode se manifestar até que as demandas sociais excedam o limite de suas capacidades. Então, normalmente, como eu falei, é na primeira infância, né, que se observa essas características e que o indivíduo possui o diagnóstico, né, mas pode ser depois dessa faixa etária, né, principalmente quando é mais leve, né, quando é um grau 1 de suporte, às vezes as famílias demoram um pouquinho para identificar as características e esse diagnóstico ele é mais tardio. Aqui eu coloquei para vocês, tá? O CID-11. Eu não vou me deter muito no CID-11, por quê? Porque ele é bem complexo, tá? Que seriam as classificações, tá? Vai lá desde o 6A02 e vai até aqui, né, o 0, 02.0, 02.1, 02.3, enfim. O que vai diferenciar? É a questão
como eu falei para vocês, do transtorno do desenvolvimento intelectual, né? Quando a criança ela tem DI, né, que é a deficiência intelectual, ou ela não apresenta deficiência intelectual. E também a linguagem. Então, isso que vai definir qual desses códigos, né, digamos, qual dessa classificação o médico ele vai laudar. Então, na primeira infância é muito difícil. Então, muitas vezes, o médico ele só dá o CID do espectro do autismo e ele não classifica ainda, né? Ou classifica e coloca que precisa ser reavaliado, né, a cada 6 meses essa criança, né? Por exemplo, ali no primeiro, né? A gente vai ver TEA sem transtorno do desenvolvimento intelectual, com leve ou nenhum prejuízo na linguagem funcional. Então, é aquele indivíduo que ele está dentro do espectro, só que ele tem uma linguagem preservada, ele fala, ele não tem atraso, prejuízo na linguagem, e ele não tem atraso intelectual, ele não tem deficiência intelectual. Seria essa a classificação. Agora, o segundo é com transtorno do desenvolvimento intelectual leve ou nenhum, tá? Porém, desculpa, li errado. Transtorno do desenvolvimento intelectual com leve ou nenhum prejuízo na linguagem funcional. Que aí ele tem, né? Ele tem o transtorno do desenvolvimento intelectual, ele tem DI, só que ele não tem prejuízo na linguagem funcional. Ele consegue falar, ele consegue, né? Seria essa classificação. E assim vai indo, é conforme a deficiência intelectual, né? O transtorno do desenvolvimento intelectual e a linguagem. Daí vai variar, por isso que é um espectro, né? Várias características, porém eles são muito diferentes entre si. Né? Às vezes a gente escuta, mas ele nem parece que é autista, né? Mas ele tá dentro do espectro. E às vezes a gente percebe muita diferença nessa questão da linguagem. Muitos falam, tem uma linguagem preservada, outros não verbais, alguns falam poucas palavras, então isso tudo que vai definir ali no CID-11 qual a classificação. Tá? E por isso que eu vejo que é difícil, né, tu laudar uma criança, né, na primeira infância, porque ele ainda está em desenvolvimento. Então ele pode mudar, ele pode, por exemplo, apresentar prejuízo na linguagem, mas ele ao longo das terapias, da convivência com outras crianças, dos estímulos, ele consegue desenvolver essa fala, né? Então ele vai ter, em vez de muito prejuízo, pouco prejuízo ou leve. Então isso varia ao longo das terapias, dos estímulos que essa criança ela vai receber ao longo da primeira infância, né? Não sei se fui clara, né, que é o CID-11, ele é primeira vez que eu vi o CID-11, né, eu consegui visualizar meus alunos, que como eu atendia vários, né, a gente consegue visualizar realmente cada um, qual classificação, né, se encontra, de acordo com as características. Deixa eu passar aqui. Então aqui eu já tinha falado para vocês, mas retomando agora de uma forma mais sucinta, né? O que vai classificar a criança, né, com autismo, com TEA? É dificuldade de interação social, alteração na comunicação e alterações comportamentais, tá? A criança que ela tem dificuldade, como eu falei, de interagir com os colegas, com seus pares, com a professora, tem dificuldade de reciprocidade social, não consegue jogar bola com outro colega, não consegue dividir, não consegue sentar do lado para brincar. Alteração na comunicação, que é o que eu falei, a criança que fala pouco ou não fala não verbal, não consegue se comunicar. E alterações no comportamento. Geralmente a criança que tem autismo, ela tem o TOD associado, então é uma criança bastante desafiadora, até porque também às vezes é a questão da comunicação, não consegue se fazer entender. Tá querendo um brinquedo, por exemplo, não consegue falar, não consegue se comunicar, se tem uma alteração do comportamento ali, se desregula, chora, se atira no chão. Então, crianças que têm essas alterações, né, elas
é um sinal de alerta para que possivelmente tenha, né, o diagnóstico do autismo. E ali os déficits, né, na comunicação, na linguagem, padrões restritos, repetitivos, né, dificuldade na interação social em múltiplos ambientes. O que seria isso? É aquela famosa frase, né, que a gente ouve quando a gente chama os pais, olha, aqui o fulaninho tá apresentando tais dificuldades, né? E aí o pai diz, não, mas em casa ele não apresenta. Vamos verificar, né? Por quê? A criança, quando ela tem déficit na linguagem, comportamento alterado, dificuldade de reciprocidade social e padrões restritos. Espera um pouquinho, não é só na escola. Será que em casa também? Vamos ver, vamos conversar. Como é que é a rotina? Como é que acontece quando vão no shopping, vão em outro ambiente? Né? Normalmente, quando a criança apresenta esses comportamentos na escola, ele vai apresentar em casa também, na igreja que frequenta, uh, ou no espaço lá que a mãe vai lá com as amigas, numa outra casa, na avó, na casa dos avós. Então tem que investigar aí, fazer umas perguntinhas para a gente conseguir acessar essa família, né? Porque normalmente essa criança é nos múltiplos ambientes que ela vai ter essas dificuldades. Quando vai ao médico, que é um ambiente diferente, né? Se desregula, tem alteração comportamental, tá? Acho que ficou bem claro, não sei se eu fui clara quando falei das características. Por que eu gosto de explicar bem minuciosamente essas questões, né? Por quê? Porque são sinais de alerta para aquele aluno que não tem ainda o laudo, né? Mas que vocês percebem essas características. É importante sinalizar para a família, né? Sinalizar no parecer. A gente sabe que a gente não pode dar laudo, não pode colocar no parecer, né? Que a criança pode ter características, né, do autismo, mas a gente pode sutilmente sinalizar nesse parecer, né, com essas palavrinhas bonitas aqui, que a criança apresenta alterações comportamentais, daí descreve as alterações, quando troca de ambientes, desregula-se, muda o comportamento, chora, enfim, daí vocês vão descrever ali no parecer. Tem alteração na comunicação, apresenta uma fala, né, está em desenvolvimento na fala, porém dificuldade na comunicação verbal, daí vocês colocam as palavrinhas que ele fala, ou se ele não fala, como é essa fala. Então, isso é importante até quando o pai leva, que muitos não levam o parecer da escola, mas tem neuropediatras que pedem. Então, é importante sinalizar ali essas características, porque daí o médico vai ler, opa, tem alguma coisa aí, né? Porque quem fica com a criança, com o aluno mais tempo, somos nós, né? Então, geralmente é a escola que sinaliza para a família, né? Que tem algumas características, algumas alterações ali no comportamento e no desenvolvimento dessa criança, tá? Então, podem usar essas palavrinhas aí. O diagnóstico é clínico, como eu falei para vocês, o diagnóstico é clínico. A gente, como pedagoga, como professora, até eu que sou professora de educação especial, tenho pós na área, eu não posso dar um laudo, nem como psicopedagoga. Quem dá o laudo é psiquiatra infantil e neuropediatra, tá? Quando é crianças, né? E depois neurologista e psiquiatra, tá? Só esses dois profissionais que podem dar o laudo, fechar o laudo. Porém, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, eles podem auxiliar pedagogos nesse diagnóstico, né? Quando a gente faz uma avaliação multiprofissional, multidisciplinar. Então, esses profissionais, eles vão trabalhar com a criança, vão avaliar e vão sinalizar para o neuropediatra, né, ou psiquiatra infantil, para estar laudando definitivamente, se caso a criança tiver, né, o autismo. Então, aqui eu coloquei, né, quem sinaliza, né, é o professor, é a família, é o pediatra, muitas vezes é o pediatra que observa que a criança tem algumas alterações no seu desenvolvimento, daí encaminha para o neuro.
Ali eu botei o fonoaudiólogo, psicopedagogo, porque às vezes o que acontece? A família, né, ela nega nesse primeiro momento, então, não vou levar no neuropediatra, vou levar no fono, né, que ele tem dificuldade lá para falar, então vou levar no fono para fazer uma avaliação. Aí o fono percebe algumas questões, não, vou levar na psicopedagoga para ela avaliar que ele está com dificuldade na escola. Então a psicopedagoga vai avaliar e ali a gente percebe algumas situações e sinaliza para a família, né? Então esses são os principais, né, profissionais e por isso a importância, né, da educação infantil, né, quando a criança ela frequenta a educação infantil, esse olhar do professor, né, do profissional. Então é muito importante a gente conhecer o autismo e buscar, né, esse conhecimento para estar sinalizando, né, já na primeira infância, que é muito importante eles já começarem as terapias, né, já nessa primeiríssima infância. Vou passar aqui. Aqui é o que eu tinha falado do suporte, tá? A gente não usa mais o leve, às vezes a gente acaba, né, como a gente usava muito, leve, moderado, severo. A gente não usa mais esses termos. A gente usa grau 1, grau 2 e grau 3. O que seria o grau 1? Ele é TEA grau 1. O grau 1 de suporte, tá? O que é essa palavra suporte? É a necessidade que esse indivíduo tem, né? Para realizar algumas tarefas do dia a dia ou na escola. Por exemplo, ele precisa de ajuda somente na entrada da sala, ali, naquele momento de entrada na escola, para se organizar material. Então, ele não precisa de um suporte maior, é só para se organizar. Seria um grau 1. Vou ler para vocês. Então, ele não necessita de apoio, ele consegue se virar, né, sozinho. Possui uma boa funcionalidade e adaptabilidade social. Consegue acompanhar as atividades pedagógicas propostas com mínimas adaptações, ou em muitas situações não é necessário. Às vezes é aquele aluno, aquela criança que ele se desregula às vezes com barulho, com algumas questões, mas ele consegue verbalizar, falar, aí naqueles momentos a gente retira, mas ele consegue acompanhar os planos de estudo, acompanhar as atividades. Então esse seria o grau 1, tá? O grau 2 de suporte, ele necessita substancialmente de apoio. Então, é aquela criança, aquele indivíduo que ele precisa, para realizar algumas atividades, adaptar, né, essas atividades e precisa que alguém ali auxilie, direcione ele para realizar as atividades no espaço escolar, tá? E muitas vezes o professor necessita adaptar as atividades para que ele execute. Então, é aquele aluno que muitas vezes as provas, as atividades precisam ser adaptadas, porque se não forem adaptadas ele não vai conseguir, se não tiver esse suporte ali do professor ou do monitor, ele não vai conseguir executar, tá? Isso também na vida social, na vida, né, do indivíduo, até depois de adulto. Quando ele precisa desse suporte substancial, por exemplo, ele não consegue ir no mercado sozinho. E isso não está ligado à linguagem, tá? Ao desenvolvimento da fala. Né? Ele não é verbal, ele é grau 3. Ele se desregula, ele é grau 3. Não. Tem a ver com o suporte, o apoio, tá? Eu conheci um menino autista com 18 anos, eu fui numa palestra, o Nicolas Brito, e ele fala, se expressa super bem, né? E escreveu até alguns livros, porém, ele é grau 2. Por quê? Porque para se vestir ele precisa de apoio, porque senão ele pega qualquer roupa, ele sai com a roupa que ele tiver. Ele precisa de apoio para ir até o mercado, né? Ele não consegue ainda sozinho ir até um mercado, até um estabelecimento, então ele precisa desse apoio. Então ele seria um grau 2, para vocês verem que não tem relação com a linguagem e com a questão de desregular, de ter as crises, né? Isso é uma questão também de medicação, que tem que estar adequada, tá? E o grau 2 seria aquele aluno, geralmente são os não verbais, que tem muita dificuldade na comunicação,
que precisam de apoio para ir ao banheiro, para realizar sua higiene, para organizar o material, enfim, precisam de muito apoio, né? Para realizar as atividades escolares, atividades sociais, enfim, ele precisa dessa adaptação nas propostas escolares e desse apoio substancial ali, quase que diário e contínuo, tá? Então, esse seria o grau 3 de suporte. Se vocês tiverem algumas dúvidas até aí, pode anotar para estar me perguntando depois, tá? Aqui, como eu falei da questão das crises, de se desregular, da agressividade, tá? Muitas crianças que têm o autismo, né? Eles têm esses episódios de crises, de se desregular, de agressividade heterodirigida, que é agressividade a outra pessoa, a outra criança, e autodirigida também, tá? São os termos que a gente usa, agressividade heterodirigida e autodirigida. Auto seria se morder, puxar o cabelo de si mesmo, se arranhar, bater cabeça. Muitos deles têm esses episódios, tá? O que a gente orienta? A medicação, ela tem que estar regulada, tá? Normalmente, o que acontece? Às vezes a criança cresce, a criança engorda, e os pais não levaram no neuropediatra e não está atualizada a receita. Então, esse aluno, ele começa a ter essas alterações no comportamento, tá? Então, é necessário que a família esteja atenta, tá? Tem esse olhar atento para a medicação, que a medicação ajuda muito nesse sentido, tá? Quando a criança está com a medicação regulada, está conseguindo dormir, né? Que muitos dos autistas têm alteração no sono, isso vai prejudicar ele no comportamento, né? Durante o período do dia, quando está na escola. Então, tem esses episódios aí de desregulação, tá? Às vezes se desregula, desvia a atenção, a gente usa o desvio da atenção, pega um brinquedo que ele gosta, né? Ele consegue voltar calmo. Muitas vezes essa desregulação, ela avança para uma crise. Daí, quando ele está em crise, realmente precisa da contenção para ele não se machucar, precisa chamar a família, enfim, porque é uma situação bem mais difícil de lidar, tá? Mas normalmente está associada à medicação, tá? Então tem que verificar aí a medicação, tem que ir periodicamente no neuro para reavaliar, tá? Essa é uma dica assim, importante, porque a gente sabe que tem muitos alunos que têm essa questão da agressividade, tá? Deixa eu passar aqui. Aqui são os sinais de alerta, né? Nos primeiros anos de vida da criança. A gente já falou, mas aqui eu botei em destaque, tá? Para vocês. Que é, por exemplo, quando ele é bem pequeno, bem bebê, lá no berçário 1. Não sei se vocês têm berçário 1, mas lá no berçário 1, berçário 2, quando eles têm 1 ano, por volta de 1 ano. Não atende pelo nome. Tu chama Pedro, Pedro. Parece que até que a criança é surda. Às vezes a gente acha, será que essa criança não tem uma deficiência auditiva? Tu chama o Pedro, Pedro, Pedro lá no mundinho dele, olhando pra parede, olhando pro brinquedo. É um dos sinais, tá? Não estou dizendo que toda criança que tem esse comportamento tenha o TEA. Às vezes realmente é uma deficiência auditiva, né? Pouco contato visual ou ausência do sorriso social. Aquele bebê que não sorri. Tu faz a gracinha, ele não te olha, ele não sorri, ele não se expressa. Então, é um dos sinais de alerta. As estereotipias, né, que eu já tinha falado, que é o balançar do corpo, o balançar das mãos, esfregar as mãos, andar nas pontas dos pés, os flaps, o pular, né, são esses movimentos de estereotipados que a gente chama. Normalmente a criança que tem as características, essas todas que eu estou falando, né, não uma específica. Porque às vezes a criança caminha realmente na ponta dos pés, tem a fase que eles caminham, mas se isso persiste, precisa observar. E se tem outras características ali envolvidas. Alteração no sono, a criança que não dorme de jeito nenhum, tem dificuldade para dormir, acorda de madrugada, 3, 4 horas da manhã.
Alteração motora, normalmente a criança que tem autismo, ela tem alteração motora, tá? Ela tem alteração nos marcos do desenvolvimento de motores, tá? Então, precisa estar atento, principalmente a motricidade fina, a organização espacial no ambiente. É aquela criança que caminha meio desengonçado, ele bate nas coisas, ele pisa nos brinquedos, ele não percebe o corpo dele naquele ambiente, né? Então, precisa ter esse olhar atento. Comportamento e resistência à mudança, né? Comportamentos resistentes à mudança. E o hiperfoco que eu tinha falado. Ah, ele gosta muito de massinha, massinha, ele só quer massinha, ele só quer carrinho, ou ele só quer um personagem, né? A gente tem lá, tem um aluno que é o Sonic. Ele gosta do Sonic, ele leva sempre o Sonic. Tem uns que é dinossauro, dinossauro. Então tem que estar com aquele objeto, tem que estar com aquele brinquedo. E sempre procura o mesmo brinquedo na sala, a caixa do brinquedo. Ah, aquele brinquedo específico é o brinquedo que ele sempre vai pegar aquele brinquedo e procurar, né? Ou até uma cor específica, que é o hiperfoco que a gente denomina, tá? E o brincar não funcional. Desculpa. O brincar não funcional é aquela criança que só explora, gira o brinquedo, roda o brinquedo, coloca na boca, busca oral, né? Não na fase da primeira ali mas uma criança maior, com 3, 4 anos, que faz muita busca oral. É um brincar mais sensorial, de exploração, e não um brincar funcional, tá? E esses são sinais de alerta que a gente tem que estar atenta na educação infantil para esses sinais aí. Aqui eu coloquei para vocês a prevalência, tá? Do autismo nos Estados Unidos, tá? Essa é uma fonte lá dos Estados Unidos, que a prevalência é de 1 em 36. A cada 36 crianças, 1 é autista, está dentro do espectro do autismo, tá? E ali vocês vão ver os dados de 2004 a 2023, tá? Que são os dados, né? Lá em 2004, nós tínhamos 1 em 150. E isso foi subindo, subindo, subindo. Hoje nós temos 1 em 36. A cada 36, 1 autista. Então é aquilo que a gente fala, a gente não vai chegar um ponto que não vai ter nenhuma sala que não tenha um autista, não vai ter ninguém que não tenha alguém na família, um filho, um neto, um primo, alguém conhecido que tenha autismo, né? Então a importância de conhecer e de aprender, né, a manejar, a lidar, adaptar o ambiente, adaptar as atividades escolares, pedagógicas, né, para que eles possam ser bem incluídos e atendidos. A gente sabe que é muito difícil, não tem uma receita de bolo, como eu digo, né? Porque cada indivíduo é único, mas é importante, quando a gente faz a anamnese, lá a entrevista inicial, perguntar para as famílias, né, o que desregula essa criança. Ah, às vezes é uma questão sonora, ele não pode ouvir muito barulhos agudos, ou barulhos muito alto que ele desregula. Ah, é a questão sensorial, ele não pode com nada que tenha tinta, às vezes não pode usar tinta, que ele se desregula. Então é importante lá vocês perguntarem para os pais o que desorganiza essa criança, o que essa criança não gosta, o que desregula ela, para vocês já adaptarem o ambiente. Salas de aulas que tem muito estímulo, muito cartaz, muito brinquedo, geralmente desregula. Então quanto menos estiver exposto, utilizar os brinquedos só nos momentos realmente que são necessários, ficar em caixas assim, melhor para essa criança. Quanto mais estímulos, eles se organizam mais, tá? Então é importante fazer essas perguntas para os pais. O que eu gosto, o que ele gosta, né? O que desregula, para vocês usarem, por exemplo, ele gosta de dinossauro. Ele tá desregulando, o dinossauro. Usar o desvio de atenção. Ele gosta de massinha. Tu não vai usar em todo tempo, mas em alguns momentos, para desviar a atenção, o foco, usar esses reforçadores que a gente chama, né? Então, tu vai mostrar e ele vai te olhar, vai mudar o foco e tu vai poder direcionar daí para outra atividade. Aqui, eu trouxe para vocês aí no Brasil, tá?
lá na Unifest São Paulo, né, eles fizeram um levantamento sobre o autismo no Brasil, tá? Qual é a prevalência? 25% são meninas, 75% meninos, tá? Então é mais comum em meninos. 1 para 4, uma menina para 4 meninos desenvolve o autismo. 45 a 60% deles têm deficiência intelectual, tá? Tem esse prejuízo cognitivo, em algum grau, tá? Não há um único marcador biológico, então não há uma única causa, né? Pode ser hereditário, pode ser genético, pode ser ambiental, então é necessário que a gente saiba disso, né? Não tem ainda uma causa específica, mas já se descobriu que existe sim uma causa, o DNA, né? Alguma causa hereditária, né? Genética. Alterações sensoriais, de 70 a 95% dos autistas têm alteração sensorial, que é a questão do som, do cheiro. Opa, tomei um susto agora, um barulho ali. É a bateria que está terminando. 20 a 30% não são verbais. 20 a 25% não tem retrocesso na linguagem, né? 3 a 19% tem teatro entre irmãos, né? E 50 a 95% dos gêmeos monozigóticos, que são gêmeos idênticos, vão ter o autismo. E 10 a 30% dos gêmeos bivitelinos, tá? Então, por exemplo, quando tem gêmeos, geralmente, né, os dois têm o autismo. Gêmeos idênticos. Já atendi gêmeos idênticos que os dois tinham, né? Então, essas são fontes de São Paulo, da Unifest. No nosso IBGE aqui no Brasil, a gente não tem um dado mais criterioso, porque no IBGE não pergunta. Quem já fez o questionário do IBGE sabe que não tem a pergunta se tu tem autismo na família, se tem alguém na família que tem alguma deficiência, não tem essa pergunta. Eles perguntam se tem ensino superior, se tem a questão do esgoto na casa. Tem várias perguntas, mas a renda per capita, mas a pergunta da deficiência não tem, poderia ter, né? Porque daí a gente vai ter dados mais precisos. Aqui as comorbidades no TEA, tá? Que o autismo, ele não vem sozinho, né? Tem algumas características, outros CIDs que acompanham, tá? Que são o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou somente o TDA, né? Que seria o transtorno de déficit de atenção sem agitação, sem hiperatividade, o TOD, transtorno opositor, que várias das crianças autistas eles apresentam. Epilepsia, 30% das crianças que têm autismo, elas têm epilepsia, tá? Então é importante estar atento, perguntar para os pais se está tomando medicação, se tem epilepsia, né? Alterações sensoriais, transtornos motores, deficiência intelectual, distúrbios gastrointestinais, até porque muitos deles têm a restrição alimentar, né? Comem só um determinado alimento, às vezes comem só massa, só o suco tem que ser um suco específico e às vezes eles desenvolvem, né, problemas gastrointestinais, distúrbios do sono, distúrbios alimentares, ansiedade e depressão, tá? Muitos autistas grau 1, eles desenvolvem a depressão, né, na fase adulta, na adolescência. Eu vou dar um tempinho agora para vocês, que eu acho que para tomar uma água, e depois eu volto a falar mais específico agora sobre a questão pedagógica, como a gente pode adaptar, como a gente pode manejar com eles em sala de aula na educação infantil, tá bom? Vou dar um tempinho aí. Beijo, já volto.